Olá, bom dia. Vamos para mais uma correção das atividades do livro, da página 108. Vamos lá, eu vou abrir o livro junto com vocês, para a gente começar aí. Então, acompanhem comigo aqui. É muito importante as correções das atividades para que você veja aquilo que você aprendeu e aquilo que você está tendo dúvida, está no momento de tirar, tá? Questão 1. Nas últimas décadas, muitos países africanos registraram um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. No entanto, o continente ainda enfrenta sérios problemas socioeconômicos. Considere as seguintes afirmativas sobre a África subsaariana. Então, 1. Tem altos índices de pessoas infectadas pelo vírus HIV e pela malária. Essa afirmativa está verdadeira. Sofre limitações no desenvolvimento da produção local, pois está fora das prioridades dos mercados mundiais. Sim, nós estudamos que ainda falta investimento, falta melhorias relacionadas aí às indústrias, à agricultura, à pecuária, então falta incentivos aí do governo e para que haja esse desenvolvimento econômico. Então, falta muita coisa ainda. 3. Apresenta o menor índice de conflitos. Já no início a gente já viu. Não apresenta o menor índice. Na verdade, apresenta são vários conflitos que existem dentro de alguns países aí africanos. Então, das afirmativas acima, pode-se dizer que a letra C é a correta, apenas 1 e 2 estão corretos. Então, só essa e essa afirmativa estão corretas, tá bom? Na questão número 2, grande parte das empresas do ramo petrolífero está vinculada a países desenvolvidos. O IDH dos países africanos poderia ser melhor se eles mesmos explorassem seus recursos minerais? Justifique a sua resposta. Nós estamos falando de empresas estrangeiras, então. O IDH desses países seria maior se o continente africano ele mesmo explorar seus recursos sem depender de empresas estrangeiras? Mais ou menos é essa a pergunta. Provavelmente não, olha a resposta. Mesmo que a exploração dos recursos minerais fosse realizada por empresas dos próprios países, elas seriam controladas por uma minoria privilegiada. Então, o poder continuaria nas mãos de poucas pessoas, assim como ocorre no Oriente Médio. A questão 3. O ecoturismo tem se mostrado uma alternativa econômica interessante para os países pobres da África. Cite 2 obstáculos que impedem o crescimento desse setor na África. Então, nessa parte do ecoturismo, o que ainda impede esse crescimento desse setor? Então, a gente pode falar a infraestrutura inadequada para a mobilidade e o bem-estar do turista, no caso, para ele se locomover dentro do país, e também a insegurança originada aí por conflitos regionais e também por doenças. Então, esses são fatores que limitam aí o ecoturismo. Falta infraestrutura de hotéis, de rodovias, nesses meios de transportes, e isso tudo, no caso aí, impede o crescimento desse setor do turismo na África subsaariana, tá bom? Agora nós vamos para a próxima página, para as próximas páginas, né? Nós vamos lá para a página 116. A questão número 1 está mostrando a faixa destacada apontada pela seta corresponde corretamente. Se você marcou a letra A, está correta, ao território conhecido como Sahel. Olha aqui onde está localizado o Sahel. Anuais, com baixos índices pluviométricos, ou seja, poucas chuvas, coincidência de secas e causas estruturais de crise alimentar, desnutrição de centenas de milhares de crianças, além de diversos conflitos religiosos e étnicos. Também aí uma localidade que é essa do Sahel, onde
esse clima semiárido, ele limita aí a produção agrícola e com isso tem essa crise alimentar aí. A questão 2, apesar de a África do Sul ter o melhor desempenho econômico do continente africano, há um abismo entre a grande maioria da população e as camadas mais ricas do país. Explique esse fato. Então, eu vou ler aqui a resposta que eu formulei. Os problemas econômicos e sociais na África do Sul têm origem histórica. Nós vamos pensar lá no processo de colonização ainda, no processo onde eles foram escravizados também. Então, durante muitos anos, imperou no país uma política segregacionista também na África do Sul, que é o apartheid, que impedia a ascensão dos negros. A partir dos anos de 1990, com a extinção desse regime do apartheid, os direitos políticos foram novamente concedidos à população negra. E o país elegeu o primeiro presidente sul-africano, Nelson Mandela. Por esse e outros motivos, ainda há muito a ser feito para que as desigualdades sociais na África do Sul sejam de fato reduzidas. Apesar de apresentar melhores e apesar de a África do Sul ter o melhor desempenho econômico, ainda assim ainda existem alguns abismos, algumas dificuldades que precisam ser vencidas, tá bom? Na questão 3, diz o seguinte: o apartheid foi uma política segregacionista praticada na África do Sul até meados dos anos de 1990. Então, foi uma política de separação entre negros e brancos, onde a minoria branca detinha todo o poder político, que comandava o governo e criou, então, essas leis, essa política segregacionista chamada de apartheid. No Brasil, nunca houve uma forma segregacionista semelhante. Inclusive, as leis brasileiras classificam qualquer ato de racismo como crime. Analise esses fatos e comente as consequências sociais do racismo. Apesar de ser uma questão pessoal, onde nós deveríamos fazer um debate, a gente precisa entender que as pessoas, elas têm direitos iguais. E isso parte do princípio de que qualquer pessoa tem o direito de ir e vir, independente da sua etnia, da sua raça, da sua cor. Aí nós não estamos falando só dos negros, nós estamos falando também de outros povos que sofrem com a questão do preconceito. No Brasil, ainda existe muito esse preconceito camuflado que a gente fala, que é a pessoa, eu não sou preconceituosa não, mas num determinado momento ela faz uma piadinha de negro contra os negros, né, os pretos, que hoje a gente tem que falar pretos. Então, são coisas que às vezes vêm de herança cultural, vêm de pessoas e vêm passando de geração em geração, e isso precisa ser exterminado do nosso país. Essa separação, não existe uma cor ideal, não existe uma cor que sobrepõe a outra. Existem pessoas e cada pessoa ela tem esse direito dentro de uma sociedade. E está passando da hora, né, de acabar com essa questão de preconceitos dentro do nosso país, e precisa começar por cada um de nós. Nós entendermos que brincadeiras, piadinhas, isso tudo precisa ser exterminado desde já, tá bom? Vamos lá, então, agora para a página 117. Deixa eu passar aqui. Na página 117, na número 4, diz o seguinte: apartheid é o termo que define a política de segregação racial e territorial que tem como objetivo separar as diferentes raças existentes em um território. O país em que essa política prevaleceu fortemente até o início da década de 1990 foi a África do Sul, né? Letra B. A número 5 diz o seguinte: a respeito da África subsaariana, que concentra hoje os países mais pobres no mundo, considere as afirmativas 1, 2 e 3 abaixo. Então, você precisaria
analisar cada uma dessas afirmativas e ver o que está de correto e o que está de errado. Então, a resposta correta seria a letra A. 1 e 3 estão corretas. Então, vamos ler. Com sua descolonização, que atingiu o ápice na década de 1960 e 1970, ficou evidente a tragédia provocada pela ocupação colonial europeia no século XIX, então, o período de descolonização. A questão 2, em tempos de globalização, a África subsaariana tem sido preterida nas disputas por blocos econômicos, pelo fato de abrigar em todo o seu território ecossistemas completos que devem ser preservados, como os desertos e as savanas, e por isso não estão disponíveis, infelizmente, a exploração econômica. Infelizmente, muitos países ricos têm aproveitado, sim, desses recursos. Não é só em tempo de globalização, não. Desde de tempos antigos, os europeus, eles já estavam de olho nos recursos naturais aí da África, que são grandes, né? Principalmente da África e subsaariana. Se a gente falar de mineração, de recursos minerais, a quantidade de variedades de recursos minerais que existem na África e que são explorados por esses países. Então, a questão 2 aqui que está errado. Vamos ver a 3. Em 2008, Serra Leoa foi classificado pela ONU como um lugar em que a população tinha o pior nível de vida do planeta, devido à guerra civil que afetou todo o país. Sim. Então a questão seria a letra A, 1 e 3 estão corretas. A questão 6, leia a notícia a seguir. Morre Nelson Mandela, líder mundial da luta pela igualdade. Então, ele foi preso durante 27 anos por sua oposição ao apartheid. Então, ele era contra esse regime segregacionista e ele lutou, né? Ele era líder de um movimento e lutou para o fim desse apartheid. Mandela comandou a transição democrática na África do Sul e foi eleito o primeiro presidente negro do país. Sobre o tema, analise as afirmativas e marque a correta. A resposta correta seria a letra B. Mandela foi um símbolo da luta contra o preconceito como líder que guiou a África do Sul de um sistema segregacionista para uma democracia multirracial. Olha aí a luta dele, como que foi importante a luta dele para acabar com essa separação de negros e brancos. Ele lutou, ele ficou preso 27 anos, sofreu na prisão. Lá na prisão ele contraiu doenças respiratórias por conta da umidade da localidade, e mesmo assim foi uma pessoa responsável por uma mudança. Mesmo que ainda existam problemas relacionados a isso, mas ele é um marco aí desse movimento contra o apartheid. Ok? Vamos então agora aqui na página 118, para a gente finalizar. Sobre o continente africano, assinale as proposições corretas. Então, as proposições corretas seriam a número 2, seriam a número 4. Então, vamos ver a número 2. Desde o século XVI, pelo menos, a África passou a integrar o sistema capitalista europeu com as feitorias comerciais portuguesas na costa do Oceano Atlântico. Correto. E depois seria a 4. Vamos ver a 4 aqui. O rio Nilo foi considerado de importância fundamental para a formação do Egito. Sim. Ele é importante para a irrigação aí. E hoje ele tem a barragem do rio Nilo aí, onde tem a usina hidrelétrica de Assuã, onde gera energia e onde a população do Egito ela consome bastante energia aí produzida através dessa usina. Devido à cheia de sua margem, cuja matéria orgânica era utilizada na agricultura. Sim, a gente até estudou sobre isso. A outra questão verdadeira é o número 32 aqui. A forma como foi explorado o continente, principalmente pelos países europeus, mais precisamente desde o século XIX, após o Congresso de Berlim, é uma das explicações para os conflitos étnicos, culturais e religiosos. Então, você iria somar aí 2 mais 4 mais 32, e aí você colocaria aqui, dentro
do quadrinho 38, que seria a resposta. Vamos ver aqui a próxima. Conflitos recentes de 2010 no Sudão e na Nigéria, que deixaram milhares de mortos e desabrigados, expuseram ao mundo uma herança de partilha colonial africana. A imposição de fronteiras pelas metrópoles, que acabou por gerar uma série de disputas por controle territorial. A sinal alternativa que apresenta as causas desse conflito aí mencionado seria a letra B, a disputa por recursos naturais associada às diferenças étnicas, culturais e religiosas. Muitos desses conflitos estão relacionados a isso. São povos com culturas e tradições diferenciadas que estão convivendo dentro do mesmo território, mesmo após a independência desses países africanos, eles enfrentam ainda essas lutas, esses conflitos. Cada povo, ele acha que tem direito em determinado território, e com isso existem muitos conflitos aí e essas disputas por recursos naturais. Gente, então, só para a gente fazer uma revisão agora, na página 118, nós vamos ler aí esse resuminho, o que aprendi a partir da economia, tá? Os países da África subsaariana apresentam economia frágil. Nós falamos na nossa aula 1 sobre isso, baseada na exploração de recursos naturais e em atividades agropastoris. A maioria deles exerce a função de fornecedores de matérias-primas, principalmente para países aí desenvolvidos. O subsolo da região é rico em recursos minerais. Contudo, a riqueza gerada pela extração desses minerais raramente representa benefícios para a população local. Esses recursos são muitas vezes explorados por empresas transnacionais ou empresas estrangeiras que usufruem aí dessa matéria-prima e pagam baixos salários, utilizam mão de obra abundante e pagam baixos salários aí. África do Sul, um caso especial, mesmo apresentando os melhores indicadores socioeconômicos da região subsaariana, esse país também é marcado por expressiva desigualdade social. O apartheid, oficializado na década de 1940, privou a maioria da população sul-africana dos direitos básicos de cidadania, o direito de ir e vir, né? O direito a ter uma propriedade, o direito a você ter um casamento com quem você quiser, que, segundo o apartheid, a pessoa só podia casar com a pessoa da mesma raça, não podia um casamento interracial. Atualmente, os efeitos dessa política segregacionista, o apartheid, ainda podem ser observados na estrutura econômica da África do Sul. Infelizmente, isso ainda reflete nos dias de hoje. Conflitos. Nas últimas 4 décadas, a maioria dos países africanos enfrentou conflitos étnicos e políticos originados no colonialismo europeu na África. Agora você vai fazer um resumo até sobre os conflitos na África subsaariana, tá bom? Vai lá em arquivo e leia as orientações para a próxima atividade. Beijos para vocês e fiquem com Deus, tá?